Eu tinha vontade de aprofundar no espiritismo para ver até onde eu podia ir enquanto eu tinha vida, porque ninguém não vence, ninguém não vai até no fim. Mas eu queria, enquanto eu tivesse vida, eu queria aprofundar para ver esses fenômenos, porque é uma coisa muito fina, uma coisa muito importante. Agora, eu se tivesse um estudo mais fino, eu não tenho um estudo muito suficiente para isso não. Eu, porque fiz muito esforço, eu conheço bastante coisa, mas não é com estudo não. É com a mentalidade da cabeça. Eu sou um homem que faço qualquer coisa que você mandar de serviço, é conta, se me dá uma planta de uma casa para mim fazer, e eu faço. Tudo que você mandar eu fazer, eu faço. É luz, é água, é tudo enquanto há. Mas a minha leitura, ela é pouca. E é por isso que existe o fenômeno. Às vezes, uma pessoa, um espírito de uma pessoa estudado, você entendeu como é que é? Me dá a vocação para me fazer aquilo sem ser preciso eu estudar. E o senhor falou que já viu muita coisa nas ruas. O senhor se lembra de mais alguma assim? Eu a lembro. Eu a lembro de um fenômeno que quando eu era sorteiro, eu passava num lugar, por umas 3 ou 4 vezes seguido, me seguiu na estrada, um homem mais alto do que 10 metros, todo de branco. Eu espiei ele até a minha vista não apanhar a cabeça dele, e as mãos dele estavam perto da cabeça da gente, assim, na altura, assim. Aquele dia, eu não senti medo, mas quando eu cheguei em casa, eu passei mal. Eu não pude ver claridade, no outro dia eu não pude trabalhar, eu senti mal. Eu senti mal. E eu já vi um boi na estrada passar num arame de uma cerca sem ninguém abrir a porteira para ele. Ele passou na minha frente. Eu normalmente, porque eu não tinha medo, era um boi normal assim que eu estava vendo, que eu era carreiro naquela ocasião, eu não incomodava. Eu queria que ele passasse perto de mim, porque eu não ia abrir a porteira para ele passar, eu queria passar para o terreno de outra pessoa. Mas quando eu cheguei na porteira, ele já estava dentro do terreno dessa outra pessoa, sem abrir porteira, sem nada. E eu não vi para que lado que ele foi. Subiu para o pasto assim e foi embora. Mas ele passou na cerca, apoiado comigo, e entrou no pasto onde é que eu não queria que ele passasse. E ele passou. E mais alguma outra história? A história que eu tenho de pequeno, quando eu era pequeno, é coisa mais importante. É de uma coisa, seguir a gente uma semana inteira, né? Numa estrada, a semana inteira, um tropele, uma ventania, bola preta, tudo acompanhando a gente naquela estrada. 6 dias seguidos, aquilo me seguiu na estrada. Bola preta? É. Uma bola de ônibus, mais ou menos de uns 50 centímetros assim, ela pareava com o ombro da gente, assim, distância de 50 centímetros assim, e saía andando distância, como que naquele poste assim, apareado com a gente. E eu não tinha medo naquela ocasião. Uma semana seguida? Uma semana seguida. Todo dia eu ia lá para ver se aparecia, aparecia mesmo. Era num lugar só? Num trecho de caminho só. Num trecho de caminho só. Aí o meu pai me pediu para mim não passar lá mais, que aquilo ali é porque eu estava abusando, porque eu abusava, bobo. Eu falava que queria ver. E aí o meu pai falou comigo, eu parei de passar lá. Depois, com espaço de tempo, eu passei lá também, não vi mais nada. E depois dessa ocasião para cá também, que eu comecei a trabalhar no centro espírita, não vi mais nada. Eu só tinha a visão de ser vidente, de ver as coisas. Eu via os espíritos, eu via o jeito que eles estavam chegando, eu via o jeito da comunicação deles, eu via tudo. Aí Eles se comunicavam como? A comunicação do espírito, ele não entra dentro do corpo da pessoa, não. Ele chega na pessoa pelas costas ou de lado. Mas ele fica pareado com a pessoa e dá aquela vocação no vocabulário da pessoa, para a pessoa soltar a voz que ele está soltando ali. Ele não entra dentro da pessoa, não. Quando a pessoa pensa que o espírito entra dentro da pessoa, o espírito não entra dentro de ninguém. O espírito chega perto de mim, apareia comigo aqui, me joga o fluido.
ele me joga o fluido, logo a minha voz já sai aquela que ele está falando. A minha voz que eu queria falar não sai não, mas a dele que ele falou sai na minha voz. E o senhor ouviu essa voz? Eu já vi, já ouvi muito, né? Isso eu ouvi muito. Eu sinto assim, eu sinto quando o Espírito chega perto da gente, que ele comunicava em mim. Comunicava em mim, trabalhei muitos anos com isso. O Espírito não comunica dentro da gente, ele não toma o corpo da pessoa toda. Quando uma pessoa pensa que o Espírito entra dentro dele, é mistificação. Ele pula, ele salta, ele faz um som de coisa, mas o Espírito não tem nada com aquela pulação dele, é só o fluido que ele soltou. Ele joga o fluido na gente. Agora, se a pessoa for mistificador, quando ele joga o fluido, a pessoa fica tremendo, fica pulando, mas não tem nada disso. E Espírito não faz ninguém pular, porque ele não tem direito de fazer um corpo pular, porque o corpo não é dele. E aquilo que você vê as pessoas pulando, se mexendo toda, o que é? Aquilo é mistificação da pessoa, do próprio médium. É o médium, não precisa dele fazer aquilo não. Não precisa. A pessoa, para ser médium, para ele ser um bom médium, ele não precisa de tremer o corpo para conversar. É fingimento? É fingimento. É fingimento. Tem pessoa fraco, tem corpo fraco que não aguenta o fluido do Espírito. Entendeu como é que é, né? Quando ele joga o fluido, aí o corpo pula, mas se ele não quiser que ele pula também, ele não pula também. Se ele não quiser, quem? A pessoa, o médium se não quiser pular com o fluido do Espírito, ele não pula não. Porque o Espírito não tem direito de fazer o joguete do corpo do médium. Ele não tem direito. É tudo fingimento. É fingimento. O médium é que tem direito de fazer o Espírito obedecer às ordens. O médium, para entrar dentro o Espírito, para entrar dentro de um centro, é preciso que ele entre respeitando o recinto. O recinto é dele, mas dentro das ordens. Foi feito para receber a ele, mas dentro das ordens. É a mesma coisa que nós. Eu sou seu amigo, você me chama na sua casa para mim ir lá tomar um café com você, mas eu não posso chegar lá, empurrar a sua porta e entrar. Mas existem muitos médios sérios por aí, né? Ah, tem. Aqui tem diversos que eu acredito nele. Mas também tem muitos também que eu nem gosto de olhar para o lado dele, não, que é muito ruim demais. Nossa Senhora. A pessoa conversa as coisas, fingido, faz até mistificação. Quando é mulher, eles ficam fazendo tanta coisa lá, benzendo a mulher, mas quando é homem, eles só fazem uma cruzinha na cabeça do homem e mandam o homem embora. E eles costumam cobrar quanto? Esses mistificadores aí, meu filho, cobra quantidade grande, né? Agora, esse sério aí não cobra nada, porque o espiritismo não pode ser cobrado. Eu trabalhei 20 anos no centro espírita, e eu te falar, eu ainda não gosto de fazer pacificação em ninguém, não gosto de fazer não. Mas se for na minha casa, eu faço pacificação, mas não tem preço, não pode ser cobrado. Não faz o quê? Não pode pacificar, dar paz na pessoa. Pacificar, que a gente fala, é a benção. Agora, não pode fazer, não pode cobrar. E eu não cobro, porque isso não é comércio. Deus não quer. O comércio é para encher barriga. E a benção é para fortalecer a alma, o espírito da gente, o sangue da gente. Isso aí Deus não deixou para vender. Agora, todos que vendem é covarde, é mistificador, explorador.